pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora Kessia Montezuma, professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal dos pedagógicos, e hoje nós vamos trabalhar com vocês a técnica que vai fazer você gabaritar diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Mas antes da gente começar, quero pedir para você que está chegando agora ou que já acompanha a gente há algum tempo, mas não está inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, porque assim você será informado quando a gente postar, quando a gente colocar algo importante, algo relevante, novo, que vai contribuir aí na sua preparação. E eu vou te pedir um algo a mais, viu? Que não custa nada. Compartilha esse nosso canal com o maior número de pessoas possíveis, porque aí você fortalece a nossa relação. Quanto mais gente estiver nos acompanhando, mais a gente pode levar para vocês conteúdos importantes que vão contribuir aí na sua preparação, tá bom? Então são 3 passos. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e compartilha o nosso canal, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje. Acompanha aí comigo a técnica que vai fazer você gabaritar, e aí eu vou colocar aqui, ó, já dando destaque, gabaritar as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. E a técnica, pessoal, é muito simples, é através do mapa mental. Porque depois de você ler na integralidade as diretrizes da educação infantil, você construir aqui junto comigo esse mapa mental, ou até mesmo fazer o movimento contrário, né? A gente constrói aqui o mapa e depois que você for ver a resolução na íntegra, fica muito mais tranquilo você memorizar os tópicos importantes, você dá destaque para aquilo que de fato é relevante na diretriz e aí conseguir gabaritar as questões, tá bom? E aí, ó, eu vou trazer para você aqui os pontos mais importantes dessa resolução, tá? E aí eu já vou colocando isso, porque a gente costuma chamar de diretrizes, né, curriculares, mas de fato, ó, vou colocar aqui, ela é a resolução que você vai poder encontrar, inclusive, questões de prova trazendo essa nomenclatura. A resolução número 5 de 17/12/2009. Ela também, pessoal, poderá ser e receber a nomenclatura de DCNEI. Vou colocar aqui, tá? Essas diretrizes, essa resolução ou a própria DCNEI são as nomenclaturas que você vai poder encontrar aí. Elas foram elaboradas e fixadas. Vou botar aqui, ó, fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, a Câmara de Educação Básica, que é uma câmara dentro desse Conselho Nacional de Educação, que é um órgão normativo e de supervisão, fixou essa resolução. Outra informação bem importante dessa diretriz é que elas se articulam com, ó, coloque aí, articulam com as DCNEBs, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica. Ou seja, aquilo que foi fixado lá nessa diretriz, que é a geral para a educação básica, permanece valendo para a educação infantil. A DCNEI vai vir complementar, ela vai vir detalhar, por isso que elas acabam
estando articuladas. E aí, olha que é bacana, de todas as diretrizes, essa é uma das mais tranquilas. Ela só tem 13 artigos. Então, ela não é uma diretriz grande, ela é uma diretriz relativamente curta, se comparada com a, por exemplo, a do ensino fundamental, até porque a educação infantil, ela tem menos tempo de duração e tem uma forma de organização diferenciada, tá bom? Então, são só 13 artigos. Você, ó, em um passo dá lida em toda ela. Mas nós vamos colocar aqui para vocês o que é mais importante, tá bom? E aí, ó, quando a gente fala de educação infantil, desse ENEI, o que ela vai trazer sobre a educação infantil? Vou colocar aqui, ó. Ela vai fixar diretrizes para essa etapa da educação básica. E a primeira coisa que ela vai trazer, que a educação infantil é um dever do Estado, tá? Ela vai confirmar o que já está em outros normativos, é um dever do Estado. A sua oferta gratuita. Então, como dever do Estado, ela será pública, vou colocar aqui, ó, pública, a educação infantil pública, ela será gratuita, então o Estado ofereceu, não vai poder cobrar nada, ok? E o último aqui, sem requisito, vou botar assim, ó, sem requisito de seleção, ok? Então, não vai haver qualquer um critério que selecione o ingresso dessas crianças na educação infantil. A DCNEB vai estabelecer também, ó, vou puxar para cá, que a educação infantil, ela vai atender crianças na faixa etária de 0 a 5 anos. Distribuídos como, gente, ó, opa, vou voltar aqui. Distribuídos em creches. E aí, aqui, ó, o atendimento aos Pokémons Baby vai ser de 0 a 3 anos. E também ela vai estar organizada a essa educação infantil na chamada pré-escola. Aqui continua sendo Pokémons Baby, mas aqui é de 4 a 5 anos. E percebeu, então, que essa aqui é a faixa etária que vão ser atendidos os estudantes na educação infantil. O que a gente precisa colocar aqui de importante? Que, ó, aqui na pré-escola, aos 4 anos, tem início a chamada o quê? Obrigatoriedade. Então, ó, presta atenção nisso aqui. Ó, nós já colocamos que é o dever do Estado com a educação infantil, que ela será pública, gratuita, sem requisito de seleção e que também essa educação infantil, ela vai ter 2 fases, creche e pré-escola, e que na pré-escola aos 4 anos vai ter início a chamada obrigatoriedade. E aí eu quero chamar a tua atenção para o seguinte, que a educação infantil vai envolver essas 2 características importantes, a gratuidade e a obrigatoriedade. Porém, a obrigatoriedade, que se constitui um direito público subjetivo, ela vai acontecer somente na pré-escola, ou seja, vai caber ao Estado oferecer de forma gratuita para as crianças de 4 e 5 anos, escola para todos. Isso é a obrigatoriedade. E também a família ir lá e matricular as crianças que estiverem nessa faixa etária. Mas e a creche, Kessia? Ela não é obrigatória. Ela vai ser
pública e gratuita, mas não obrigatória, nem para o Estado oferecer a todas as crianças de 0 a 3 anos estabelecimento próprio para esse desenvolvimento de aprendizagens nessa faixa etária, que é a da creche, e também nem a família de ir lá e matricular, tá? O Estado, ele vai ofertar de acordo com as suas possibilidades, mas vai ter que ofertar essa creche pública e gratuita, e a família matricula se achar que é relevante, importante, que queira que a criança esteja na escola nessa faixa etária. Agora, na pré-escola, não. Tanto Estado quanto família têm a obrigatoriedade de proporcionar o ensino formal a essas crianças de 4 e 5 anos. Belezinha? Entendeu isso? Então, muito cuidado, porque questões de prova cobram muito isso e muitos erram, porque não entendem que são coisas diferentes. O quê? A obrigatoriedade e a gratuidade. Ok? Então, bora avançar. Continua lá comigo, lá no material. E o que a gente vai colocar aqui em relação a isso? Já destacamos essa obrigatoriedade, esse início dessa obrigatoriedade, e aí a gente vai para frente, tá? Na verdade, a gente vai colocar aqui, ó, onde essa educação infantil, eu vou colocar para cá, ó, e aí você coloca também aí puxando onde ela vai acontecer. E aqui, ó, são 3 informações importantes. Que essa educação infantil, ela deve ser desenvolvida em ambientes não domésticos. Isso aqui, gente, é muito importante, especialmente quando a gente fala de creche, porque a gente sabe que existem aí demandas altíssimas de crianças nessa faixa etária de estarem em creches, especialmente por conta das famílias trabalhadoras que precisam sair, trabalhar e precisam deixar essas crianças em ambiente seguro, em ambiente onde elas possam se desenvolver na sua integralidade. Mas como não existe um alcance para todas essas crianças, a gente vê que em algumas casas e domicílios particulares, né, pessoais, individuais, pessoas cuidam de crianças nessa faixa etária, especialmente na da creche. Mas tanto quanto creche e pré-escola, que forem desenvolver aí essa educação infantil, ela não pode ser desenvolvida em ambientes domésticos. Outra informação bem importante que as DCNEI trazem sobre essa educação infantil é o que? Vou colocar aqui, ó, que ela poderá ser ofertada de forma pública, pública e também privada, tanto uma quanto outra, tá? Se for ofertada de forma pública, será gratuita. Se for ofertada na condição privada, tem que ser em um ambiente não doméstico, ok? E a última informação aqui dessa parte inicial que eu vou colocar, antes da gente entrar em outros elementos, é que ela deverá ser ofertada próximo da residência dessas famílias, ok? E aí, olha o que é importante. A DCNEI traz só essa informação, próxima à residência. Não estabelece qual seja essa proximidade, não estabelece quantitativamente a distância que deve existir entre a escola, né, e a residência. Então, assim, só diz que tem que ser próximo da residência, ok? Belezinha? Então, essas são as informações iniciais. Aí a gente vem com outra informação sobre aqui, ó, eu vou colocar aqui sempre a DCNEI, para você ir se acostumando com essa nomenclatura, que é as diretrizes curriculares da educação infantil. Nós vamos puxar aqui, ó, algo importante
relativo à matrícula, tá bom? E aí, quando a gente fala dessa matrícula, a gente está falando de uma matrícula da obrigatoriedade, tá? Porque a creche, ela não vai ter algo que os outros normativos não abranger, não trouxeram. Então, a gente vai falar aqui, ó, da matrícula. E aí, ó, a matrícula, ela vai ter uma condição. E aí é para pré-escola, que é obrigatória. Ela vai passar a apresentar uma temporalidade, que a gente chama de data de corte, tá? Você que é de concurso, você já ouviu bastante essa nomenclatura, né? Corte. Nota de corte, aqui na DCNEI, da matrícula, a gente vai trazer a data de corte. O que isso significa? Que até o dia 31/3, a criança que faz, né, completa, eu vou botar aqui, ó, até, e vou puxar para cá, até dia 31/3, 4 ou 5 anos. Ela vai ser matriculada na pré-escola, tá? Então, vamos supor, para você entender direitinho, a criança vai completar 4 ou 5 anos. Até o dia 31/3, ela vai permanecer na pré-escola. Vamos pensar do 4 anos. Se ela for completar 4 anos após o dia 31/3, ela vai ter 4 anos, tá na faixa da obrigatoriedade, não tá? Mas para termos das diretrizes, ela não vai entrar na pré-escola. Ela vai permanecer lá na creche se ela foi matriculada ou estava matriculada na creche. Ela só vai entrar para a educação infantil se ela tiver 4 anos completos ou a completar até o dia 31/3. Vamos supor que uma situação hipotética, né? Ela não estava na escola aos 4 anos de idade, viu? Não tá na escola aos 4 anos de idade, mas a mãe ou o responsável ficou sabendo que é obrigação que essa criança esteja na escola. E aí ela não cursou a pré-escola, mas ela vai começar. E aí, se ela tiver 5 anos completos, ela permanece na pré-escola, ok? Se ela for completar até, veja bem, até o dia 31/3, ela também vai permanecer aí na pré-escola. Só que no caso dos 5 anos, dependendo da organização do sistema de ensino, ela vai ficar no primeiro ano, ou no primeiro período, ou na primeira fase da pré-escola. E quando ela estiver com 6, ela ainda vai estar na pré-escola. Por quê? Porque ela completou após o dia 31/3, tá? Então, muito cuidado com isso. Esse é a primeira coisa importante que as DCNEI trazem, que em relação à matrícula na educação infantil, que não foi mencionado nos outros normativos, nem na diretriz curricular geral para a educação básica, e nem na LDB e nem na Constituição. Só passa a vigorar essa data de corte, essa data de referência aqui na DCNEI, ok? Belezinha? Isso aí é da matrícula. E aí, ó, eu também, vamos colocar aqui que a criança, que aí isso é importante também a gente deixar claro, vou botar ainda na matrícula, tá? Que a criança que fizer 5 anos, na verdade, né? Ela fizer 6 anos, eu vou botar aqui, ó, após, ela fizer 6 anos após o dia 31/3, ela também não vai ficar lá no ensino fundamental não, tá? Ela vai permanecer aqui, ó, após 31/3, 6 anos, opa, não é cortado não, tá aqui, ó, 6 anos,
ela vai ficar aqui também na educação infantil, ok? Beleza. Outra informação importante que a gente vai trazer aqui, quando a gente fala aí de educação infantil, é em relação à carga horária. Eu vou botar aqui, ó, porque isso aqui também é importantinho, ó. Vou botar aqui, carga horária. Vou botar aqui. A carga horária na educação infantil, ela será igual ao ensino fundamental, porque a gente já sabe que o ensino médio mudou. Como é que vai ser? Vai ser no mínimo de 800 horas, distribuído um mínimo de 200 dias. Só que, o que a DCNEI vai trazer sobre a carga horária que é importante? A chamada jornada diária. Dentro dessa carga horária aqui, ó, vai existir uma jornada diária chamada parcial. E aí, para ser considerada uma jornada diária parcial, tem que ter, no mínimo, vou colocar aqui, ó, no mínimo, uma duração de 4 horas diária, tá bom? Agora, para essa jornada diária ser considerada uma jornada o quê, minha gente? Integral, que acaba acontecendo muito na educação infantil, a chamada jornada integral, essa carga horária vai ter que ser, e aí eu gosto de usar esses símbolos matemáticos, ela vai ter que ser igual ou maior, superior a 7 horas. E aí você pode pensar, né? Poxa, se a jornada parcial é 4, na chamada jornada integral tinha que ser o dobro. Mas olha como é que traz aqui. Igual a 7 ou maior que 7, tá? Superior a 7 horas para ser considerada a chamada jornada, o que, gente? Integral, tá? Então essas são as informações gerais que a gente costuma dizer que são mais administrativas, aí bem esquematizadinha para você, tá vendo? Bem bonitinha, esquematizadinha para você. Então, ó, grava tudo isso, porque isso aqui é cobrado em prova, ok? Vamos trazer mais agora as informações esquematizadas, por exemplo, da chamada organização curricular da educação infantil. Aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, organização curricular. Você pode colocar no seu tudo da educação infantil, numa folha só ou desse jeito. Aqui eu coloco mais porque a minha letra é muito grande. E outra coisa, para você melhor compreender e melhor visualizar. Mas se você conseguir colocar tudo numa folha só, ou frente e verso, também é bom para você se organizar, tá? Então, ó, a organização curricular na educação infantil vai ser assim, ó, de acordo da educação infantil na DCNEI, ok? Então, ó, essa organização curricular, ela vai passar primeiro pela chamada proposta pedagógica. Então, a proposta pedagógica, que a gente sabe, pedagógica, que a gente sabe que é, de fato, o PPP, aí eu vou botar aqui, ó, o PPP, porque todas as leis, resoluções, diretrizes não vão usar essa expressão. Essa expressão de projeto político pedagógico, ela é comum quando a gente trabalha conhecimentos pedagógicos, as questões teóricas, os autores, os conceitos pedagógicos, mas nas resoluções, nas legislações, vai sempre aparecer como proposta pedagógica, que nada mais é do que o PPP. Então, o PPP de uma instituição de ensino que oferta a educação infantil, ela vai obedecer 3 princípios, tá? São presentes e devem estar sempre, que eu costumo chamar de EP. Ó,
esses são os princípios que toda a proposta pedagógica de uma escola que oferte a educação infantil deve ter, que são os princípios éticos, são os princípios políticos, e aí quando a gente fala de políticos é diferente de partidário, isso aqui é muito importante a gente entender. Político é aquela dimensão que vai tratar dos direitos, da cidadania, do exercício democrático, da criatividade, do respeito à ordem pública e democrática. Então não tem nada a ver com partidário. E os princípios estéticos. Então, toda a proposta pedagógica na educação infantil deve estar organizada por meio desses 3 princípios: os éticos, os políticos e os estéticos. Quando a gente fala de uma organização curricular que, além da proposta pedagógica, ela vai oferecer, de fato, uma proposta curricular. Ok? Vou botar aqui, curricular. Essa proposta curricular, ela vai estar centrada em 2 eixos. Aqui eu vou botar também 2 eixos norteadores, que se chamam, aí eu vou botar aqui, eixos norteadores. E quais são esses eixos norteadores? São as interações e a brincadeira. E aqui, gente, coincide com aquilo que a gente vai ver ou já viu, né? Um pouquinho mais à frente, que é o que vai estar presente também lá na organização curricular, na proposta curricular da educação infantil na BNCC. Então, os eixos norteadores, os eixos que vão orientar toda a proposta curricular da educação infantil serão as interações e a brincadeira, tá? E aí, pra gente finalizar, nessa organização curricular, o que não vai poder faltar de jeito nenhum? Não pode faltar. Quem? A avaliação. Ai, Kessia, como assim? Vai existir a avaliação na educação infantil? Claro que sim, porque a avaliação é um importantíssimo elemento do processo de ensino-aprendizagem. Então, na educação infantil não tem processos de ensino-aprendizagem? Então, vai ter esse componente que é a avaliação. E a avaliação na educação infantil, inclusive, já foi mencionada em outros normativos, como, por exemplo, a LDB. E como é que vai estar escrito lá? Como que vai acontecer a avaliação na educação infantil? Ela vai acontecer por meio, né, do desenvolvimento, vão ser observados o desenvolvimento da criança. Então, vai ser considerado esse desenvolvimento, vou botar aqui, desenvolvimento da criança. E aí, como é que esse desenvolvimento da criança vai ser avaliado? Aí eu vou botar aqui, através da observação e do registro. Porque não pode só fazer uma coisa, observar o desenvolvimento. Tem que haver algo que materialize. Então, vai ser a observação e o registro, tá? Não é não, vou arrumar aqui. Da observação e o registro. E quando a gente fala em observação e registro, observação pode ser feita de diversas formas, né? Através da oralidade, através de observar essa criança, né? Uma vez que o registro dela
vai ser sempre por meio de desenhos, ou na grande maioria, sempre é muito ruim falar, né? Mas a maioria é feita por meio, né, da oralidade, então, da observação de como essa criança se relaciona, como que ela brinca, como é que ela realiza as atividades propostas. Então, é observando, só que não pode só observar. Essa observação, ela tem que se materializar, e ela pode se materializar de diversas formas. Esse registro pode ser feito de diversas formas. Então, o registro pode ser feito por meio de relatório. Vou botar aqui, ó, relatório. O registro, ele pode ser feito ainda, né, vou botar aqui, por meio de fotografia. Então, aqui, ó, fotografia, eu quero botar pretinho. E aí, ó, deixa eu só falar para vocês. Nesse caso específico, a gente tem que ter muito cuidado, porque a fotografia é o uso da imagem da criança. E aí tem que estar autorizado pela família. Mas é uma forma de registrar. Portfólio, álbum, diário de bordo, tudo que é material, tudo aquilo que pode ser visto pela família e faça parte do desenvolvimento do percurso histórico dessa criança, o registro, né, histórico dela, dentro da escola, é possível de ser utilizado como registro, tá? E pra gente finalizar todas as informações importantes desses 13 artigos que nós trabalhamos aqui por meio dos mapas, a gente vai colocar o destaque que na avaliação na educação infantil, toda ela será feita, ó, sem objetivo de. Então, são sem objetivo de promoção, vou botar aqui, ó, sem o objetivo de promoção, sem o objetivo de classificação e também sem o objetivo de seleção, mesmo que seja para o chamado ensino fundamental, tá? Então, a avaliação vai ser feita especialmente para esse registro do o desenvolvimento da criança por meio da observação e do registro desse desenvolvimento, tá bom? E aí, ó, a técnica é construir esse mapa mental. Então, por meio desse mapa mental, tudo que é importante para você gabaritar desse ENEI está aqui para você não ter mais dúvida em relação ao que essa diretriz traz. E aí, ó, você quer ser o próximo a colocar o seu depoimento aqui, igual que a gente vai ver agora? Então, ó, tem que tá inscrito no canal, precisa ativar o sininho das notificações e compartilhar, porque a próxima história pode ser a sua. Quer ver? Me chamo Everton, tenho 29 anos, sou professor de Educação Física e moro em Recife, Pernambuco. Sempre fui de classe média, sabe? Meus pais sempre fizeram de tudo para me dar o melhor, mas eles se esforçavam muito, muito mesmo. Sempre estudei em escola particular, mas não porque tinha grandes condições, mas porque meus pais se esforçavam demais para poder pagar, para poder me dar uma educação que para eles era a melhor. Desde então, eu sempre queria ser jogador de futebol. Era meu sonho. Desde molecote eu queria ser jogador de futebol, joguei em clubes aqui em Recife e tudo mais. Só que aí a idade vai chegando, né? E você não vai ficando dentro de um clube. E eu fiz, poxa, e agora? O que vai ser? Será que eu continuo tentar realizar meu sonho como jogador? Ou eu posso buscar uma área que eu possa trabalhar com o futebol? Foi quando, mais ou menos, eu tinha uns de 12 a 14 anos que eu resolvi fazer educação física, e desde então ninguém tirou esse sonho mais da minha cabeça. E aí me dediquei, estudei, foi quando eu passei no vestibular e me formei em educação física pela Universidade Federal de Pernambuco. Minha mãe exigia muito de mim, muito mesmo. Era daquele tipo de mãe que dizia assim,
Se eu tirei um 8, um 9, você não fez mais do que sua obrigação. Se eu tirei um 10, também não foi mais do que sua obrigação. E ela dizia assim, se você tirar nota abaixo de 7, isso é nota baixa. Então ela sempre me incentivou a sempre dar o meu melhor em todos os momentos. Pelo Enem não consegui entrar na Rural, também não passei na Universidade de Pernambuco. Quando saiu o resultado da Federal, a escola ligou lá para a casa da minha avó, que eu morava do lado da casa da minha avó, dizendo que eu tinha sido aprovado. E aí foi aquela alegria, né? Tipo, o filho passou na universidade pública e tal. E aí eu realizei meu sonho de fazer educação física e também fazer na Universidade Federal, né? Como aqui de Pernambuco. E aí eu me dediquei muito à área de personal trainer, né? Fui captando alunos, fui conseguindo vários clientes, até que conheci uma professora da estadual, o nome dela é Flávia, é minha amiguíssima, aliás. Ela estava se preparando para casar e resolveu me contratar e a gente criou um laço de amizade. Desde então a gente foi treinando e tudo mais, até que chegou ao ponto dela me convidar. Ela chegou para mim e fez assim: "Ô Everton, você quer trabalhar na rede estadual?" Aí eu: "Quero, mas para trabalhar não é só através de concurso, né?" Ela fez: "Mas a gente está sem professor de educação física e a gente está fazendo um contrato para você. A gente pode fazer um contrato." Aí eu fiz: "Eu aceito." Aí fui na escola, fui na gerência, fiz o contrato. Foi quando eu entrei na área escolar. Foi mais ou menos por volta de 2017. Estava com 24 anos. Sabe quando você chega num lugar e você se sente acolhido, se sente bem, se sente feliz? Foi quando eu fiz: poxa, descobri a minha área. Vendo os meus amigos, né, concursados e tudo mais, aquele desejo veio no meu coração e eu disse assim: um dia eu vou ser concursado. Um dia eu vou passar num concurso público. Foi quando realmente eu comecei a me dedicar. 2 anos depois, né, que eu entrei na escola em 2017, 2 anos depois, em 2019, procurando vídeos sobre temas pedagógicos no YouTube, eu achei um vídeo do professor Williams e Carlinhos falando sobre as diretrizes do PNL. Nunca mais eu me esqueço desse vídeo. Entendi rapidamente tudo aquilo que eles estavam passando. Eu fiz: caramba, os caras são esses que eu tenho que estudar. Minha rotina sempre foi muito pesada, de trabalho. Só que eu tinha que superar essa minha rotina pesada de trabalho para poder estudar. Eu me desgastava muito, sabe? Então, sempre me acordei muito cedo. Então, sempre acordava às 4 horas da manhã, pegava o notebook e ia estudando. Trabalhava, às vezes na hora do almoço, abria o notebook de novo, ia estudando. Pegava material no caderno, ia estudando. À noite, quando largava, às vezes saía de casa de 5 da manhã, 6, chegava em casa de 8, 8 e meia, 9 horas da noite, tomava um banho, ia jantar e ia estudar. Sempre foi essa a minha rotina. Eu nunca desisti, sabe? Nunca desisti. Até que a prova chegou, o dia da prova daqui da Secretaria da Educação. Tranquilo estava e fui fazer a prova. E quando saiu o resultado, meu nome estava lá, em primeiro lugar na minha gerência. Aprovado em primeiro lugar em Educação Física. Quando abriu a oportunidade da mentoria para Pernambuco, eu fiz assim: essa é a chave da minha aprovação. Então não titubeei. Eu até eu estava na academia dando aula e quando eu comprei e disse para minha esposa, fiz: olha, comprei a mentoria dos pedagógicos, não sei o que. Ela fez: menino, mais uma coisa tu comprasse. Eu fiz: foi, mas isso aqui eu vou passar com isso. Tá, vou passar com essa mentoria. No final das contas, a média da nota do simulado foi a minha média da aprovação. Então isso mostra o quanto é importante e quanto foi importante essa mentoria dos pedagógicos na minha vida e principalmente na minha aprovação, porque tudo aquilo que foi passado caiu e foi basicamente a minha nota. Eu estava trabalhando, estava dando aula de personal na academia. Uma amiga minha mandou para mim o print com o meu nome. Aí eu: gente, mas isso quer dizer o quê? Que eu passei, que eu tô classificado, que... Eu mandei pra Manu, minha esposa, eu fiz: ó, Manu, olha aí o resultado, porque eu tô dando aula, não vou conseguir ver. Aí ela foi ver, viu lá que meu nome realmente estava, mas não sabia a posição. E aí, minha filha tava aperreando, querendo dormir e tudo mais. Depois que ela dormiu, a gente foi conferindo de um por um, já tinha chegado em casa. Foi quando eu vi que tinha ficado em primeiro lugar. E eu fiquei assim, caramba, muito grato. Grato pelo processo que foi para chegar na aprovação, mas principalmente por ser coroado com o primeiro lugar. Né? Eu acho que foi aquela coisa, né?
teu esforço foi reconhecido. É uma frase que eu levo na minha vida. Só alcança o propósito quem suporta o processo. Então foi doloroso, mas quando veio também de uma forma muito valiosa para mim, que eu nunca vou esquecer. Acho que faz parte também daquele rol, né, de memórias boas que a gente tem. E ser aprovado em primeiro lugar num concurso público muito concorrido, feito foi esse daqui, isso só deixa mais grato primeiramente a Deus e segundo a toda a equipe dos pedagógicos que me ajudou bastante. Eu até me emociono um pouco a falar sobre isso, porque é bem difícil. Eu digo que minha esposa, ela é uma guerreira, né? É uma guerreira de verdade. Ela nunca reclamou, nunca. Chegou pra mim me dizer assim, tu tá estudando muito, dá uma atenção à tua filha. Ela nunca fez isso. Sempre que eu tava estudando, ela sabia que eu tava estudando. E ela tomava pra si toda a responsabilidade e me deixava ali no meu canto, sabe? E eu sabia que ela tava torcendo, tava orando pra que tudo isso acontecesse. E ver, né, quando saiu o resultado, veio o primeiro lugar, foi uma vitória minha, foi uma vitória nossa, porque ela acompanhou de perto todo o processo. Desde quando eu disse que vou estudar para concurso público, até chegar na minha aprovação. Sempre fui muito feliz para a escola. Hoje eu vou mais ainda, sabe? A sensação é de leveza. E saber que eu vou assumir o concurso e trabalhar na escola que eu já atuo, isso me deixa ainda muito mais feliz. Muito mais feliz mesmo. Não desistir. Se você tem um objetivo, você tem um sonho e é aquele sonho que você quer alcançar, crie estratégias, mas vá em busca dele, porque no momento certo ele chega. A gente tem que abdicar de algo para conquistar algo. Essa é a frase que eu levo para minha vida. Se eu quero passar no concurso público, eu vou ter que largar um pouquinho o meu lazer para poder me dedicar aos meus estudos. Então, o comprometimento é essencial. Então, não é porque eu fiz uma prova e eu não passei que eu vou desistir. Não. Pega aquilo como motivação para que você melhore a cada vez mais e chegue até a aprovação. E foi assim, graças a Deus, que aconteceu. Sempre alcançando, sempre estudando, sempre me dedicando, sempre buscando melhorar. E quando veio de uma forma grandiosa. Voltamos, amoras e amores, e agora a gente vai resolver questões. Por quê? Porque você vai ver como que esses conteúdos, essas informações, esses pontos importantes que a gente trouxe para vocês por meio do mapa mental são cobrados nas questões de prova, tá bom? Então vem comigo, acompanha aí no material. Primeira questão: as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de forma desarticulada com as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. E aí, galerinha, nós vimos aqui, né? A quem cabe definir, fixar as diretrizes são, na verdade, o Conselho Nacional de Educação, tá aqui o CNE. E as diretrizes para a educação infantil foram fixadas e definidas na Câmara de Educação Básica, porque a educação infantil é uma etapa da educação básica. Até aqui, estava tudo certinho. Agora, quando a questão afirma que essas diretrizes, elas vão funcionar ou elas vão ser norteadoras de forma desarticuladas com as diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica, olha aí, a gente vai colocar que o gabarito dela tá errado, tá? Não é de forma desarticulada, e sim aqui, de forma articulada. E aí, só lembrando que quando as diretrizes são fixadas, todas elas juntas formam um conjunto
orgânico, sequencial e articulado. Então não existe essa desarticulação entre nenhuma das diretrizes curriculares, tá bom? Vamos para a questão 2. O currículo de educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, ou seja, o saber historicamente construído. E o que é interessante aqui nessa constituição curricular, nessa organização curricular, que as vivências, as experiências e os saberes das crianças se juntam com esse saber historicamente construído. Então, na educação infantil vai ser sempre essa relação, porque a criança ela nunca vai chegar sem nenhuma experiência, sem nenhuma vivência, sem nenhum conhecimento no contexto educacional. Então, vai juntar esse conhecimento, é a valorização, né, da experiência extraescolar com o saber sistematizado. Dando continuidade, a questão traz assim, ó, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos de idade. E aí, galerinha, ó, gabarito dessa questão tá errada. Por quê? Porque a gente sabe que a educação infantil, ó, ela vai alcançar, ela vai atender as crianças de 0 a 5 anos, porque nós estamos falando de modo geral, tá? É de 0 a 5 anos. Aonde? Na creche e na pré-escola, que são as fases dessa educação infantil, tá? Agora, 6 anos não, é até 5 anos, por isso que a questão tá errada. Bora para a próxima. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. E aí, ó, gabarito dessa questão tá certinho, subiu aí o gabaritinho. É dever do Estado ofertar? Sim, e quando ele ofertar, essa educação infantil deve ser pública, gratuita, de qualidade, porque é um princípio da educação nacional, então envolve aí a educação infantil o padrão de qualidade e sem requisito de seleção, ok? Questão 4. É obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos de idade até, olha aqui, galerinha, até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. E aí, ó, tá certinho essa questão. Lembrando que as DCNs, elas vão trazer aí um marco temporal, uma data de referência, uma data de corte. Então, ó, no ano em que for ocorrer a matrícula, o familiar chega lá, o responsável, ó, vim matricular o meu Pokémonzinho Baby aqui na pré-escola, porque essa faixa etária aqui, ó, é da pré-escola. Então, por isso que envolveu aqui obrigatória, tá? E aí, quantos anos a sua criança tem? 4 anos completos. Ela fez agora em janeiro, igual a mim. Faço criança, faço aniversário no dia 4 de janeiro. Então, até o dia 31 de março, estava tranquilo para minha mãe e meu pai me matricular, né? Se bem que na minha época não existia essa nota de corte. Mas vamos supor, né, que eles fossem lá me matricular. Já estava com 4 anos completos. Se lá o pessoal da secretaria escolar chegasse e perguntasse quantos anos tem, vai completar 4. Ah, é? Até quando que vai completar? Aí colocou lá no dia 3 de março, vai ser matriculada na pré-escola. Ah, no dia 15 vai ser, dia 31 será, dia 1º de abril já não vai mais ser matriculado na pré-escola. Ou fica na creche, matricula na creche,
ou espera o ano seguinte para poder, já estando com os 4 anos completos, entrar na pré-escola. Tá bom, gente? E é isso aí mesmo. Então, a minha dica que eu dou para vocês é o seguinte: eu não sei, né, se você conseguiu compreender isso da forma certinha. Voltou aqui para mim, deixa eu dar uma ajeitadinha, mas é só você memorizar. Até 31 de março, educação infantil. Após 31 de março, dependendo da faixa etária, ele permanece lá na creche ou fica na pré-escola, ok, gente? Então, muito cuidado com essa data, que é a data de referência que a DCNEI traz aí para matrícula na educação infantil, tá bom? Bora continuar. Questão 5. As crianças que completam 6 anos de idade após o dia 31 de março, após o dia 31 de março, devem ser matriculadas no ensino fundamental. Gente, isso é questão de prova, teve um monte de gente que errou. E aí, essa questão, ela tá errada, tá bom? Por quê? Porque do mesmo jeito aqui, que na educação infantil, presta atenção, o ensino fundamental é assim, qual é a idade que a criança deve ser matriculada no ensino fundamental? 6 anos. Só que assim, é 6 anos completos ou a completar até o dia 31/3 do ano em que ocorrer a matrícula. Aqui, do ano da matrícula. Então, se ele tem, presta atenção, se ele tem 6 anos completos, ele vai ficar no ensino fundamental. Se ele não tem 6 anos completos, mas se ele for completar até o dia 31/3, ele permanece no ensino fundamental. Ah, mas ele vai completar 6 anos após o dia 31/3. Gente, 1º/4 já vale. Aí esse menino que tem 6 anos aqui, esse Pokémon que tem 6 anos, ele vai para onde? Ele já tá na idade da obrigatoriedade. Então, ele vai para onde? Ele vai para a educação infantil, ok? Vai ficar lá na pré-escola. Então, aqui a questão está dizendo assim, que após o dia 31, ele deve ser matriculado no ensino fundamental? Não, errado. Após o dia 31, ele vai para a educação infantil, ok? Então, muita atenção com isso aqui. Tem gente que erra demais. Então, essa data aí, que é a data de corte, que é a data de referência, que é o marco temporal para matrícula, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, você não pode mais errar, tá bom? É desse jeitinho aí. Aí, 6. A frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Gente, vou subir aqui o gabarito, essa questão tá errada. Não é pré-requisito. E anota isso aí e coloca no seu mapa, porque eu não coloquei lá, mas você vai colocar e você vai colocar assim, eu vou voltar lá e vou colocar aqui para você quando a gente fala aqui, da carga horária. Presta bastante atenção. Quando a gente falar aqui da carga horária, você vai anotar lá. Eu vou botar aqui, dessa carga horária mínima anual, essa carga horária é anual, exigida para a educação infantil. Na educação infantil, essa carga horária a criança tem que cumprir 60% dela, ok? 60% dessas 800 horas distribuídas em um mínimo de 200 dias. Agora, por que ela tem que cumprir essa carga horária? Para que ela possa ter as habilidades, as competências, os requisitos básicos para ela poder avançar para o ensino fundamental. Aí vem a pergunta, e se ela não cumprir?
Aí, nós que lute. Já ouviu essa expressão? Nós, professores, que lute. Sabe por quê? Porque se ela não cumprir esse percentual, 60% de frequência, vou botar aqui, ó, frequência mínima exigida. Vou botar aqui. Ela não vai acontecer nada com ela, porque essa frequência não é pré-requisito, que é o que tá lá na nossa questão, que 6, né? É 6? Deixa eu ver se é 6. Na nossa questão 6, não vai ser pré-requisito. Ela não vai ficar impedida de avançar dentro da própria educação infantil, ser promovida e classificada para o ano ou série seguinte, dentro da própria educação infantil, e muito menos é pré-requisito para o acesso ao ensino fundamental, tá? Então, não cumpriu esse percentual mínimo, nós que lute, amoras e amores, tá? Não vai existir nenhuma sanção educativa para essa criança. Pode existir, aí a gente lembra da Suzeli, que traz o ECA e tudo mais, que a família, né, pode ser notificada pelo conselho tutelar, pode ter até que ser responsabilizada por não levar essa criança para a escola, que o direito não é da família, o direito à educação é da criança, mas em termos educacionais não vai existir nenhum impedimento se ela não cumprir o mínimo de frequência exigida. Então não é pré-requisito, tá? Então aqui quando afirmou que deixou a questão errada. 7. As vagas em pré-escola, creches e pré-escola, ou seja, na educação infantil, devem ser oferecidas num raio de 15 quilômetros das residências das crianças. E aí, meus amores, o que vocês vão responder? E amoras também. Essa questão tá certa ou está errada? E aí, ó, a gente vai colocar que ela tá errada. Nós vimos, por quê? Porque as vagas na educação infantil, seja em creche, pré-escolas, elas devem ser oferecidas próximo à residência. Opa, deixa eu botar aqui certinho, ó, próximo à residência. Ok? Próximo à residência. E aí, nessa expressão, nessa norma que é dada pela DCNEI, ela não quantifica, que é o caso que a questão aqui trouxe num raio de 15 quilômetros, ou seja, numa distância de 15 quilômetros da casa. Então, não pode mensurar, não pode quantificar essa proximidade, tá? Então, por isso que essa questão tá errada. 8. É considerada educação infantil em tempo parcial, tempo ou jornada, ok? Jornada, a de, no mínimo, 4 horas diárias. E em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 8 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. E aí, ó, se não estudou aqui com os pedagógicos, se não assistiu aqui a nossa dica infalível para gabaritar, vai errar, porque a pessoa pode usar uma lógica que não tem tanta lógica assim, né? Se parcial é 4, a integral tem que ser 8, né não, Josi? Usa esse raciocínio? Tá, mas para a lei não existe muita lógica não, tá, gente? E aí, ó, presta atenção, essa questão tá errada, tá bom? Porque não é igual ou superior, maior do que 8 horas, e sim 7 horas, ok? Então, por isso que essa questão tá errada. Vamos para a próxima, 9. Considerando a resolução CNE-SEB número 5 de 2019, e aí, gente, viu como que tem questões que vai aparecer assim? Aí você tem que saber que essa é quem? A DCNEI.
ou as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Assinale a alternativa correta sobre a educação infantil. Letra A. É dever do Estado garantir a oferta de educação infantil pública e de qualidade mediante processo seletivo. Ai, claro que não, né? Errada, porque é sem requisito de seleção. Não pode ser um critério para que essa criança esteja na educação infantil um processo seletivo. Eu tô aqui pensando, né? Como que seria um processo seletivo para uma criança de, exemplo, né, 4 anos para entrar na pré-escola? Como é que seria esse processo seletivo? Então, gente, não existe, tá bom? É sem requisito de seleção. Letra B. As crianças que completam 6 anos, olha aí, gente, após o dia 31 de março, devem ser matriculadas no ensino fundamental. E aí, né, errado. Mais uma vez, ó, o marco temporal da data sendo cobrado aqui para matrícula. Então, ó, após o dia 31 de março, no ensino fundamental, se a criança for completar 6 anos, ela não fica no ensino fundamental, não. Ela vai para a educação infantil lá na pré-escola, ok? Então, por isso, essa questão aqui não pode, esse item, a letra B, não pode ser o nosso gabarito. Aí vem a letra C. As vagas em pré-escola devem ser oferecidas num raio de 20, ó, num raio de 20 quilômetros das residências das crianças. A letra C tá errada também, porque não é num raio, não pode quantificar, gente. A resolução diz que tem que ser próximo à residência, ok? Próximo à residência. E letra D, então só restou a letra D. A frequência da criança na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Isso aí, ó, certinho. É a letra D o gabarito, quer ver, ó, sobe aí gabaritinho, letra D. Lembrando que se a frequência mínima exigida, que é de 60% na educação infantil, daquelas o quê? 800 horas distribuída em um mínimo de 200 dias, não for cumprida, não vai impedir que a criança seja promovida, classificada lá na série ou ano subsequente, mesmo que seja o ensino fundamental, tá bom? Aí vai lá aquela expressão para você não esquecer. Não cumpriu a frequência mínima, nós que lute, né? Aquela criança que não vai ter o pré-requisito da coordenação motora fina, por exemplo, para poder segurar um lápis e escrever a letra cursiva. Nós que lute, amores. Vamos lá. Questão 10 para a gente finalizar. A resolução CNE-SEB, número 5 de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, dispõe em seu artigo 6º que as propostas pedagógicas, lembra o que é proposta pedagógica? Projeto político pedagógico de educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Letra A, éticos, políticos e estéticos. E o gabarito já é esse aqui, ó, porque é o EP. Éticos, políticos e estéticos. E aí, amores, a gente finaliza aqui a nossa técnica que vai fazer você gabaritar DCN. Então, só para fechar, se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha com o maior número de pessoas possíveis esse canal que é voltado para você
que está se preparando aí para um concurso na carreira educacional e que em breve será professor efetivo da educação. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!